Tra poco ascolteremo una parabola di Gesù Ouviremos uma parábola de Jesus que deixa um gosto amargo em nossa boca. Teremos dificuldade para aceitar a mensagem que Ele quer nos comunicar. Afinal, quando tenho que fazer uma homilia sobre essa passagem do Evangelho, às vezes começo perguntando às pessoas na igreja: mas vocês concordam com o que a parábola diz? E vejo que muitos balançam a cabeça e não concordam. Por que Jesus conta essa história? Porque Pedro lhe perguntou: Mestre, veja bem, nós deixamos tudo porque decidimos construir esse mundo novo, o reino de Deus que o Senhor quer trazer. Nos comprometemos, mas queremos saber o que é que vamos receber no final. E Jesus responde: vocês receberão 100 vezes mais, e como herança, a vida eterna. E depois acrescenta uma frase misteriosa: muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Esta frase é repetida no final da parábola. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Qual é o tema que está sendo abordado? É o que Pedro levantou, a questão dos salários, da retribuição no final. Quando um contrato de trabalho é feito, o salário é o assunto que vem à tona. E Pedro faz bem em levantar a questão, porque é uma questão que envolve todos nós. Assim como Pedro e os apóstolos, nós também prometemos nossa fidelidade a Cristo. Prometemos construir um mundo novo, trabalhar para melhorar as coisas no mundo, de acordo com o Evangelho, mas queremos saber qual será o salário que receberemos no final. Vamos agora ouvir o que Jesus pensa sobre o trabalho e o salário, e isso ele responde com uma parábola. con una parabola. Il regno dei cieli O reino dos céus é como o proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei para vocês o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, e em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. egli disse loro: andate anche voi nella vigna. La parabola che abbiamo cominciato ad ascoltare A parábola que começamos a ouvir nos coloca no contexto social da época de Jesus, que é o de uma sociedade de agricultores. É a época da colheita, o momento em que os vinhateiros estão todos muito tensos, preocupados, porque quando as uvas estão maduras, precisam ser colhidas e esmagadas rapidamente. E, portanto, precisam escolher o dia certo, um dia que não esteja chovendo, e precisam de muitos trabalhadores. Para os proprietários dos grandes vinhedos, essa era uma preocupação grande, onde encontrar trabalhadores suficientes para enviar para os seus campos. è a questo punto che comincia in modo molto realistico la nostra parabola. É nesse ponto que a nossa parábola começa de uma forma muito realista. O primeiro personagem a entrar em cena é o proprietário de uma vinha. Ele chega na Praça dos Trabalhadores às 5h30 da manhã, mas ele está acordado desde as 3, porque quer organizar bem o trabalho.
Ele poderia ter enviado o seu administrador, mas talvez o administrador esteja ainda dormindo. Ele pessoalmente vai na praça, está muito interessado em encontrar trabalhadores e, de fato, encontra um primeiro grupo com o qual contrata um valor para as 12 horas de trabalho do dia. Em seguida, ele sai mais 4 vezes para procurar trabalhadores, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, e quando já no final do dia, vai pela 4ª vez. E com eles, ele não fala em dinheiro, simplesmente diz: vão trabalhar, o que for justo, eu vos pagarei. Para entender o que Jesus quer nos dizer com esta parábola, precisamos fazer referência ao simbolismo bíblico da videira, da vinha e do vinho, aos quais Jesus também se refere com frequência. Lembram do casamento em Caná da Galileia, que Jesus também falou outras vezes: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês devem produzir uvas. A vinha é um dos símbolos do povo de Israel, e encontramos essa imagem nos Salmos e nos profetas. Por que as uvas são o símbolo desse povo que precisa produzir frutos? Porque as uvas dão vinho, e o vinho alegra o coração do homem. Está escrito no livro do Eclesiástico. Está escrito assim: o vinho e a música alegram o coração do homem. Il vino è un di più, non è indispensabile per la Aqui, vita. o vinho é algo a mais, mas não é indispensável para a vida. A água é necessária. O vinho pode ser dispensado. O vinho, no entanto, é o símbolo da gratuidade, da celebração, da alegria, da confraternização, do amor. Bem, encontramos nessa parábola o dono de uma vinha que precisa produzir uvas, precisa produzir vinho, ou seja, precisa produzir alegria. Esse Senhor representa claramente Deus, que é muito cuidadoso e se preocupa com o fato de que sua vinha dê frutos abundantes, ou seja, que dê muita alegria. I cristiani l'hanno subito applicata. Essa imagem da vinha, os cristãos imediatamente aplicaram não mais a Israel, mas à comunidade cristã nascente. Eles se sentiam como a vinha do Senhor e estavam bem cientes do que Deus espera dessa vinha. O que é que Deus espera? Uma coisa só: a alegria, porque Deus só quer a alegria de seus filhos. No entanto, com o passar dos anos, nós cobrimos o Evangelho com um véu de tristeza. Mas, se retirarmos dos Evangelhos as páginas que nos falam de alegria, ficaremos somente com as 2 capas. Porque o Evangelho é exatamente a boa notícia que deve nos encher de alegria. Agora chegamos ao pagamento, que é o assunto que importa para nós hoje. Com os primeiros, vimos que o patrão os contratou por uma moeda de dinheiro, e com o segundo grupo disse: pagarei a vocês o que é justo. Às 5 da tarde, outro grupo entra em cena porque o proprietário os contratou quando faltava apenas 1 hora para o fim do dia. E com esses trabalhadores, ele faz um discurso mais longo do que com os outros. Ele diz a eles: mas por que vocês estão aqui parados o dia todo sem fazer nada? Eles respondem: porque ninguém nos contratou. Esse último grupo é justamente o grupo dos rejeitados, aqueles que ninguém queria, talvez por serem mais fracos, mais frágeis, um pouco doentes, ou porque quando chegaram os donos das vinhas perceberam que esses eram preguiçosos e não quiseram aceitar como seus trabalhadores. Ou talvez o dono da vinha não os tenha encontrado na praça, porque quando chegou, eles estavam andando de lá, de cá, e não estavam ali no momento. E depois, quando o viram chegar, disseram: não, mas esse proprietário é muito exigente, ele faz a gente trabalhar desde cedo, e se desviaram do trabalho.
No entanto, no final do dia se encontraram, foram pegos quase de surpresa, e o proprietário os mandou para a vinha para trabalhar por apenas 1 hora. Até aí, nada de estranho. Tudo se desenrolou de uma forma muito normal. Agora chegou a hora do pagamento. Vamos tentar imaginar o pagamento da maneira correta, segundo o nosso modo de pensar. O dia correu muito bem. O proprietário está feliz porque os tonéis estão cheios de mosto, as uvas foram colhidas rapidamente, nenhuma cesta foi quebrada. Em seguida, segundo o nosso modo de pensar, ele reúne todos os trabalhadores e começa o pagamento pelos primeiros. O esperado seria: tínhamos combinado uma moeda, mas estou lhe dando 2, porque você trabalhou muito bem, vejo que está muito cansado. E depois com os outros, um pouco por etapas, 1,5 moedas, depois 1 moeda, até chegar à metade de 1 moeda aos últimos. Eu diria que essa seria a maneira justa de pagar por aqueles que trabalharam segundo o nosso entendimento. Ao invés disso, Jesus não conclui a parábola dessa forma. Ouçamos. Sentiamo. Quando fu sera, il padrone della vigna disse... Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e faze o pagamento, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados no final da tarde, cada qual recebendo a diária. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, pensando que iriam receber mais, porém, cada um deles também recebeu apenas 1 diária. Ao receberem o pagamento, começaram a murmurar contra o proprietário: esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor ardente. Então ele respondeu a um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo, não combinamos a diária? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a ti. Acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. I primi ultimi. Giunge la sera e gli operai tornano dalla vigna. Chega a noite e os trabalhadores voltam da vinha. O patrão, que é um homem justo e cumpridor da lei, sabe que deve entregar o salário de 1 diária no final do dia e não deixar para o dia seguinte. O dono da vinha diz ao administrador: alinhe os trabalhadores e dê 1 moeda a cada um, começando pelos últimos. Isso, no nosso parecer, ele não poderia ter feito. Se quisesse ser uma pessoa generosa, deveria fazer isso às escondidas, porque do contrário, teria diante de si os da primeira hora, que nem conseguem caminhar de cansaço. E você os forçaria a presenciar uma cena que até parece estar zombando deles. Ao invés, é isso que acontece. Eles veem sem acreditar os colegas que estão lá, sem cansaço, descansados, tranquilos e recebem a diária inteira. Eles até percebem sorriso no rosto desses últimos, que quase tiram um sarro dos que trabalharam o dia inteiro. E quando chega a vez desses receberem o dinheiro, depois de trabalharem o dia inteiro, começam a contestar duramente essa estranha justiça do proprietário. Nos perguntamos por qual razão eles estão contestando. O contestam porque isso significa incentivar a vagabundagem, significa favorecer os preguiçosos, aqueles que aproveitaram a vida enquanto nós estávamos ocupados. Os trabalhadores da primeira hora dizem ao patrão: o Senhor os igualou a nós, aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Quem são aqueles que estão indignados com essa forma de justiça? Somos nós. São os cristãos devotos, os bons cristãos, aqueles que guardaram todos os mandamentos desde a infância, aqueles que à noite, antes de dormir,
agradecem a Deus pelas boas obras que praticaram, pois assim estão acumulando méritos para receberem no céu, no final da vida, e pedem a Deus: verifique se tudo foi escrito certinho no livro. E agora é dito a eles que no final o pagamento é igual para todos. Observe que são justamente os cristãos mais fervorosos que têm dificuldade para aceitar essa justiça de Deus. Por fim, Jesus diz a eles: por que vocês têm inveja da minha bondade? São os cristãos fervorosos que não estão felizes com o fato de que, no final, até mesmo aqueles que chegaram tarde para entender o Evangelho e viver de acordo com a fé e o Evangelho, essas pessoas são igualmente felizes. Eles não aceitam os cristãos fervorosos. Mas, se esses cristãos ouvirem que esses últimos não serão castigados, eles ficarão com raiva. Pois esses últimos, além de não trabalharem, atrapalharam os outros, criaram muitos problemas para todos. Tais cristãos que ficam com raiva se assemelham ao irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que está convencido de que seu irmão mais novo havia aproveitado a vida, que estava realizado e feliz. Ele, por outro lado, teve que trabalhar duro, teve que obedecer, sem querer, às vezes, com os dentes cerrados, a todas as ordens do patrão. Esse modo de proceder dos cristãos fervorosos parece nos querer dizer o seguinte: como se fosse um azar ter encontrado Deus para assim não poder aproveitar a vida, como se fosse para atrapalhar a vida que conhecemos o Evangelho e não poder gozar a vida. Assim sendo, eles acham que aquele que faz a vontade do Pai se sacrifica, sofre, carrega fardos e, portanto, merece uma recompensa. Bem, essa é a nossa justiça, o nosso modo de pensar. A justiça de Deus é completamente diferente e não podemos forçar Deus a praticar a nossa justiça. Nós teríamos pago de uma maneira diferente os trabalhadores, mas Deus não segue os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, está escrito no Isaías capítulo 55. Uma espiritualidade deficitária que foi ensinada inculcou nos cristãos a religião dos méritos, que na verdade é igual à religião dos fariseus. Foi ensinado que devemos fazer o bem, porque assim acumulamos tesouros no céu, mas isso não é amor, isso é egoísmo, isso é continuar pensando em si mesmo para além desta vida. E uma das condições que Jesus estabelece para aqueles que querem segui-lo é esquecer de si mesmo, pensar no irmão, amar o irmão. Vamos tentar identificar o erro no qual essa justiça nossa se baseia. É que esses cristãos devotos e justos não entenderam que o Evangelho não é um fardo, não é um peso, não é um conjunto de deveres dos quais eles gostariam de não ter. Mas o Evangelho é um tesouro e que foi uma bênção ter conhecido o Evangelho e aceito. Esses cristãos devotos não dizem: que maravilha ter encontrado Deus no início de minha vida, que sorte ter nascido numa família católica que me educou para aceitar a proposta de um homem justo, de uma proposta conforme Jesus ensina no Evangelho, e que graça foi para mim ter me deixado envolver pelo reino de Deus desde criança, de ter me engajado na vinha do Senhor, na sua igreja, na construção do mundo novo, desde coroinha. Eu sou feliz por ter vivido dessa maneira, uma vida comprometida, sem dúvida. É claro que isso implicou em sacrifícios, mas foi uma vida bonita, porque se eu não tivesse encontrado o Evangelho, eu teria ficado também, como tantos outros, girando pela praça, quem sabe sem sentido para a vida. Chi ha capito la grazia e la gioia che Aqueles que tiveram a graça e a alegria de encontrar o Evangelho desde cedo,
como precisam ver aqueles outros que vieram depois, aqueles que chegaram às 9 da manhã, no horário da juventude, aqueles que chegaram às 12 horas, na plenitude da vida, dos 50 anos, aqueles que chegaram às 15 horas, na idade madura, e alguns que chegaram na velhice, depois de terem passado a vida inteira procurando alegria na praça, sem encontrá-la. Quando nós vemos essas pessoas chegando, deveríamos ficar felizes e dizer: que bom que vocês estão chegando agora. Aliás, estão chegando no momento certo. Vocês nos darão uma mão preciosa agora, a partir de agora, na construção do reino de Deus. Você encontrou Deus tarde, mas veja, no final, Ele faz com que todos nós nos sentemos na mesma mesa. Não importa quem chegou primeiro, quem chegou mais cedo, quem chegou mais tarde. Deus quer que todos nós participemos do seu banquete. E o que dizem aqueles que chegaram tarde? Que pena que eu não descobri a beleza do Evangelho antes. Que pena que só agora eu encontrei Deus. Com essa parábola, Jesus quer desmanchar definitivamente, quer demolir a religião dos méritos. As palavras que o patrão da parábola emprega são muito duras. Ele diz: amigo, eu não estou fazendo mal nenhum a você. Você combinou comigo uma moeda em dinheiro. Pegue a sua e vá embora. Ele está se dirigindo àqueles que defendem a religião dos méritos. Deus diz: você gosta dessa religião dos méritos? Fique com ela. Pegue e vá se entreter no seu egoísmo, que o torna imaturo, que o torna agressivo na comunidade dos irmãos. Você será um cristão mesquinho, incapaz de se alegrar com a alegria dos outros e até mesmo ver que Deus não mandará alguns de seus filhos para o inferno. Você ficará com raiva. Jesus dirá no final: porque seu olho é mau e você não se alegra com a minha bondade. E ainda há a frase de Jesus que coloca uma moldura para a parábola: os últimos assim serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem são os primeiros? São os cristãos devotos, aqueles que se cansaram desde a primeira hora e estão tristes pelo fato de que no final seus irmãos também têm essa plenitude da alegria, mesmo que eles tinham. Eles não entendem, ou entendem por último o que é a justiça de Deus. Ao invés disso, os últimos chegam a entender por primeiro o amor gratuito e incondicional de Deus e ficam tristes por não terem descoberto isto desde o começo. A parábola não está terminada. O Evangelho não nos diz qual foi a resposta que os trabalhadores da primeira hora deram quando o proprietário lhes disse: pegue o que é seu e vá para casa. É um convite para nós mesmos concluirmos essa parábola. Se não entendermos que somos nós que devemos mudar nossa justiça e aderir à justiça do proprietário da vinha, ainda seremos bons judeus, pessoas comprometidas e generosas, mas não ainda somos cristãos, não ainda somos filhos de Deus.